gente, tudo bom? Eu sou a professora Juliane Terra, do canal Estude-Passe, e hoje falaremos sobre estrutura e formação de palavras, um assunto dentro de morfologia. Mas antes, eu peço que você já se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho das notificações e dá uma curtidinha aí na nossa videoaula, ok? Vamos para o nosso assunto? Entendermos como as palavras são estruturadas, nós precisamos primeiro pensar o que é morfologia. Morfologia é justamente o estudo da forma das palavras, né? A palavra vem morfe de forma e logos de logia de estudo. Então é estudo da forma. A gente não estuda a forma em outras ciências, como por exemplo a biologia, o estudo da morfologia da célula, né? Estuda as partes da célula, tem a morfologia em biologia. E dentro de língua portuguesa, a gente também tem a morfologia, só que é o estudo das palavras, das partes das palavras. Então, qual é o objetivo? Identificar quais são essas partes das palavras, tá? Determinar qual que é o processo de formação dessa palavra. É derivação, é composição? Como que essa palavra chegou, né, naquele ponto? E também especificar, já formada a palavra, em qual classe de palavras essa palavra vai se encaixar. Se é substantivo, se é adjetivo, se é pronome, ok? E quais são os elementos que estruturam as palavras? Nós temos o que chamamos de morfemas. Morfemas são as partezinhas menores que juntando um com o outro vai formar uma palavra. E eu trouxe uma palavra que é um neologismo, né? É uma palavra que ainda não está dicionarizada, mas é utilizada amplamente pelos falantes da língua portuguesa. Eu digo dos internautas, todo mundo hoje, a gente vive num mundo conectado, todos estão utilizando a internet, redes sociais, e a gente olha muitas pessoas, né, usando sextou, né? Chega sexta-feira e sextou. Então, como que veio esse neologismo? Lembrando aí, neologismo, o que é neologismo? São palavras novas, né? Ah lá, ó, neo de novo e logismo palavra, logos palavra. Então, novas palavras no vocabulário. A palavra sextou, ela tem o seu radical, que é sexte, né? Que vem da palavra sexta, mais especificamente, sexta-feira. E se colocou ali uma desinência verbal. Assim, nós formamos um novo verbo. No caso, sexta-feira é um nome, né? É um substantivo. E nós transformamos em verbo. Veja como que a língua é viva, né, gente? A língua, ela desenvolve conforme a necessidade dos falantes e a criatividade também. E falando em morfemas, eu já disse, né, que morfemas são as partes menores das palavras. Nós temos 6 tipos de morfemas que nós podemos usar para compor palavras, que os falantes usam, né? Eu falo nós porque eu sou falante da língua, né? E todos formam palavras, todos podem formar palavras. Só que para formar as palavras, nós já temos um material disponível na língua. Eu não posso formar uma palavra do nada. Nós temos as partes, já um grupo convencionado de morfemas que se juntando nós formamos uma infinidade de palavras, né? Então, nós temos radical. O que é o radical? Olha, eu trouxe como exemplo aqui, né, para ilustrar, invencível, desatentamente. Veja que o que está em vermelho é justamente o radical dessa palavra, é a parte mais importante. É como se fosse ali o núcleo, né, o miolinho ali da palavra, né? Nesse caso, é o vence e o atente. O prefixo, o que é? São morfemas alocados no início da palavra. Nesse caso, eu trouxe o invencível, é um sufixo de negação, né? E desatentamente, que também é um sufixo que designa ausência, né? Desatentamente, ausência de atenção, né? De estar atento. E o sufixo já é o contrário do prefixo. O sufixo, nós alocamos ele ao final da palavra, formando assim uma nova classe de palavras. Nesse caso aqui, ó, invencível. O véu é um sufixo formador de adjetivo. E o desatentamente, o mente, é um sufixo formador de advérbio. Então, toda vez que você tem um mente na palavra, você tem que... É um macetinho, tá? Você já sabe que nós estamos diante de um advérbio. Ó, por exemplo, infelizmente, naturalmente, são todas palavras que foram transformadas em advérbio. Temos também as desinências nominais. Elas
elas são, né, como nominais, são colocadas no nome, são as que fazem flexão no nome. Flexão de quê? De gênero, né? No caso aqui, gatinha. Flexão gênero feminino. E aqui, número, flexão de número, que são as duas formas que os nomes podem flexionar, em gênero e número. Nesse caso, pluralidade, né? O S marca plural. As desinências verbais, elas são acumulativas. O vá, ele vai designar modo e tempo, e o mos vai designar número e pessoa. Ó, cantávamos. Como que eu sei o modo e o tempo desta palavra? Por essa desinência. E nesse caso aqui, esse aqui é o mos, que é a desinência número pessoal, está me falando que é a primeira pessoa do plural, ok? E por fim, nós temos as vogais temáticas, que me mostram qual é a conjugação daquele verbo. A gente sempre usa os verbos cantar, vender e partir como marca, como exemplo de vogal temática. Veja, a, i. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. São as vogais temáticas. Então, professora, como que nascem as palavras? Bom, as palavras, elas nascem dos próprios falantes, como eu já disse, os neologismos. Então, por exemplo, a palavra autódromo. O que significa autódromo? Auto, né, que é de carro, dromo, lugar. Então, é o lugar onde os carros correm, o autódromo, não é isso? E, né, proveniente desta palavra se formou outras, juntaram sambódromo, tá vendo? Samba de sambar, lugar de sambar. Namoródromo, lugar de namorar. Cocódromo, né? Ai que feio, lugar de fazer cocô. Às vezes o cachorro fica fazendo cocô ali num lugar só, a gente chama de cocódromo, que é o lugar onde o cachorro elegeu para ficar fazendo cocô, os cachorros, né? Ah, aquele cachorro fez aquilo ali de cocódromo, né? Então são palavras que vão surgindo na língua conforme a criatividade ou a necessidade dos falantes. Só que já é do material existente. Ninguém forma palavras à vontade, assim, a sua vontade não. As palavras, elas são formadas, mas com base já no que nós já temos convencionado pelos falantes da língua. Okay? Temos também um outro processo que chama estrangeirismo, que que é a introdução de outras palavras, de outros idiomas dentro no caso nosso, da língua portuguesa, tá? Há muitas críticas a respeito do estrangeirismo, como se o estrangeirismo fosse nocivo à nossa língua, e não é. Eu penso que o estrangeirismo ele é uma consequência do que acontece na sociedade. Nós vivemos um mundo globalizado, então palavras são emprestadas junto com coisas que vêm de outras culturas, outros países. Por exemplo, a palavra abajur, acredito que abajur possa ser o objeto, abajur ele possa ter vindo da França, que é uma palavra francesa, e importamos também a palavra junto. Poderíamos ter dado o nome, luminária, não sei, mas preferiu-se usar o abajur, né? Deletar, a mesma coisa, a palavra que vem do inglês, delete. E nós colocamos ali a nossa desinência, que denota, que nos mostra que estamos diante de um verbo, criamos o verbo deletar. Poderia ser apagar? Poderia, mas no mundo, né, virtual, preferiu-se usar a palavra deletar. Samurai, palavra que vem de origem japonesa, não preciso nem te explicar, né? Todo mundo sabe, samurai, né, é de origem oriental. As palavras, elas são divididas em 3 grandes grupos. São eles palavras primitivas, palavras derivadas, palavras compostas. As palavras primitivas são palavras originais, que não derivam de nenhuma outra palavra. São palavras, vamos dizer assim, grosso modo, puras, palavras que não vêm de nenhuma outra palavra. Exemplo disso, a palavra livro, caixa, café, bom, são palavras originais que não vêm de nenhuma outra palavra. Já as palavras derivadas, elas são palavras que, colocado um sufixo, um prefixo ou um morfema, elas formam uma outra palavra. Como, por exemplo, ali, livraria vem de livro, caixote vem de caixa, cafezal vem de café e bondade vem de bom. Então, colocando ali um sufixo, eu pude transformar em outras palavras. Isso é derivação. Já as palavras compostas são palavras que são 2 palavras junto, 2 radicais que se juntam e formam uma nova palavra, um novo conceito. Por exemplo, guarda-chuva. Guarda-chuva.
A gente tem duas palavras diferentes, mas juntas nós formamos um outro conceito, que é o quê? Aquele objeto que nós usamos para nos proteger da chuva, ok? Girassol, a mesma coisa, aquela planta, aquela flor que olhando o que se movimenta conforme o sol se movimenta, então chamamos de girassol. Planalto, plano alto, e passatempo, passa-tempo. São duas palavras que juntas formaram uma outra palavra. E dentro de derivação e composição, nós podemos também encontrar algumas outras divisões. São elas: derivação prefixal, sufixal, parasintética, imprópria e regressiva. Já a composição, nós temos apenas duas: justaposição e aglutinação. Eu vou parando por aqui a nossa videoaula. Na próxima aula, nós vamos abordar sobre a derivação e todos os seus tipos, composição, esses dois tipos, e mais outros processos de formação de palavras que aqui não foram mencionados, mas são importantes também para o entendimento desse estudo da morfologia, ok? Então, muito obrigada por você que me acompanhou até agora. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações, que é importante para você saber quando nós temos uma nova videoaula. Um beijo, um abraço, fique com Deus e muita alegria, saúde e paz para todos vocês. Tchau!